Olá, professores das diversas áreas do conhecimento. Meu nome é Lidiane, sou PCNP de Língua Portuguesa e hoje estou aqui para iniciar uma conversa sobre a pedagogia dos multiletramentos. Os objetivos da nossa pauta são participar de prática de leitura poética, compreender e distinguir o conceito de alfabetização, letramento e multiletramentos, participar de atividades reflexivas quanto à prática de letramento e multiletramentos, diferenciar os textos monomodais e multimodais, ampliar saberes sobre textos multimodais e multissemióticos, analisar e compreender o desenvolvimento do ensino-aprendizagem em contextos de multiletramentos. O momento literário, eu faria a leitura do Poeminho do Contra de Mário Quintana. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Como momento reflexivo, compreenderemos então o conceito de alfabetização e letramento. Vocês receberam uma coletânea de atividades em que vocês fizeram os registros observando duas produções. O registro que foi, ou melhor, então o instrumento para o registro, e iremos então analisar a primeira produção. Como vocês podem perceber, esse estudante ele apresenta-se alfabético, fez uso da leitura e da escrita. Ele domina a letra cursiva, tem então a coordenação motora fina bem apurada, bem desenvolvida no traçado das letras. Quanto aos conceitos linguísticos e discursivos, nós podemos perceber que ele apresentou o título, que ele utilizou uma expressão temporal que era uma vez muito usada em alguns textos, que ele grafou os verbos no passado, que ele apresentou alguns elementos da categoria narrativa. Tem alguma noção de paragrafação, uma vez que ele utilizou aí a letra maiúscula no início do texto. Muito embora ele não tenha feito o uso da pontuação e tenha aí cometido alguns equívocos quando apresenta a letra maiúscula no interior do parágrafo. Não acentuou as palavras, cometeu alguns equívocos quanto à utilização da norma padrão ou dos conceitos, de padrão de escrita. E repetiu alguns elementos de forma desnecessária. Algo que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês é com relação à ausência dos elementos coesivos que prejudicaram a compreensão do texto. Devido à sucessão dos fatos, aí não estarem de uma forma que se estabeleça uma linha de pensamento. Esse estudante, então, ele apresenta um nível de letramento, contudo, ele não apresenta as aprendizagens que se espera de um estudante no 8º ano do ensino fundamental. Faremos então agora a leitura do segundo texto. Um texto matemático, esse estudante na atividade C utilizou a multiplicação. Já na atividade D, ele poderia ter usado a mesma estratégia, contudo, ele preferiu repetir várias vezes o mesmo algarismo, e realizar uma adição. Não há problema nenhum. Quanto aos conhecimentos aí matemáticos, alfabetização e o letramento, o que nós podemos perceber é que ele apresenta os conhecimentos que se esperam de um estudante que iniciou o 6º ano do ensino fundamental. Isso quer dizer o que para nós? Que a alfabetização é o desenvolvimento da leitura e da escrita. O sujeito que codifica e decodifica o sistema de escrita, ele se apresenta alfabetizado. Contudo, o letramento, ele envolve mais saberes. Ele envolve o domínio de
práticas sociais, mas de forma competente, de forma proficiente. Isso significa que quanto mais eu dominar a leitura e a escrita de uma forma satisfatória, maior será o nível de letramento. Nas palavras de Magda Soares, o letramento, então, é uma atividade desenvolvida por grupos sociais. Essas atividades, elas envolvem práticas sociais da leitura e da escrita, mas ela precisa, então, mobilizar as habilidades que deem significado, né, a esses textos e a essas leituras. Isso quer dizer que não basta só ler e escrever. É preciso ler e escrever de forma satisfatória, de forma competente, que deem sentido a essa atividade. Mas o que tudo isso tem a ver com a pedagogia dos multiletramentos? O que é a pedagogia dos multiletramentos? Apresento a vocês o New London Group, que na década de 90, eles elaboraram um manifesto à pedagogia dos multiletramentos. E o que isso quer dizer para nós? Na atividade 2, vocês observaram que há alguns dados, e esses dados indicam que, dependendo da atividade que o sujeito realizar, ele pode consumir de 3 a 20 horas de mídias. Isso tem um significado muito grande, que é as formas de comunicação e informação, elas mudaram muito, principalmente na atividade dos jovens. Isso acontece porque o mundo é globalizado e ele permeia ou ele envolve diferentes culturas, ou seja, multiculturalismo. O jovem, ele já faz uso dessa tecnologia de informação e de comunicação há muito tempo. E todos esses elementos, eles se apresentam no contexto escolar. As pessoas em geral, elas não somente consomem conteúdo, elas produzem também. Então, é muito comum você acessar uma rede social e você ver uma criança apresentando conteúdo. Isso quer dizer que não é necessário mais você ter uma formação muito elevada para apresentar conteúdos. Com o smartphone, qualquer pessoa pode fazer isso. A escola, então, ela precisa repensar essa prática de letramento padronizada, que utiliza apenas um tipo de linguagem, né? Um tipo de ensinamento, que é o verbal escrito. A sociedade contemporânea, ela exige dos seus usuários ou das pessoas que fazem parte dela multiletramentos, porque ela envolve esse multiculturalismo e as multimodalidades. Mas o que são, então, textos multimodais e multissemióticos? Recorreremos à atividade número 3. Algumas perguntas que nortearam aí a análise de vocês, e então faremos a leitura do texto 1. Como vocês podem ter percebido, esse texto é científico, o seu assunto é a mecânica quântica e o seu suporte textual é uma revista especializada. Ele utilizou apenas uma linguagem no seu conteúdo. Para que você pudesse compreender esse texto, então você teria que mobilizar as suas capacidades de leitura, que são ativar conhecimentos prévios sobre o conteúdo desse texto, realizar as inferências necessárias, localizar informações globais e locais,
ou seja, realizar informações ou localizar informações, então implícitas e explícitas. Relacionar essas informações a outros contextos para atribuir sentido a esse texto. E mobilizar, então, os saberes relacionados ao conhecimento científico. O texto 2, nós faremos a leitura agora. Eu solicito que vocês acompanhem comigo. What we're looking for is how everything works. What makes everything work? It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind make the waves. And the motion of water is like the motion of air, is like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity. It's the world we are, what we are. Just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. It's curiosity. Muito bem, vamos à análise desse texto. Como nós podemos perceber, esse é um vídeo. Ele trata da física quântica, então você que domina a língua inglesa e mobilizou as suas capacidades de leitura, reconheceu algumas palavras que se associam à física quântica. O seu portador textual é o YouTube. E para que você compreendesse o conteúdo desse texto, você teria que ter desenvolvido ou mobilizado diferentes modos de leitura, em que você observasse a utilização da linguagem verbal, oral e escrita nesse texto, da linguagem não verbal, da linguagem sonora, em que você vai num crescente, da linguagem cênica das pessoas e também da animação. Ou seja, tudo isso quer dizer que o texto 1 é um texto monomodal. Por quê? Porque ele explorou apenas uma linguagem no seu interior. E o texto 2 é um texto multimodal, porque para que você faça a leitura dele, você tem que compreender as diferentes linguagens que foram utilizadas, as diferentes semioses, que estimulam mais a pessoa a compreender, a atribuir sentido a esse texto. Isso quer dizer que todos nós, professores, temos que, na nossa atividade pedagógica, trabalhar diferentes tipos de textos, não só aqueles textos que nos remetem ao letramento como prática social apenas de um único tipo de texto que é valorizado na escola, mas também que perpasse diferentes culturas, diferentes linguagens, ou seja, o multiculturalismo e a multimodalidade. Quero novamente tomar a palavra de Magda Soares,
que fala um pouquinho a quem é atribuída a função de orientar, de ensinar os estudantes a como fazer a leitura de textos, a como fazer, então, a escrita desses diferentes tipos de texto. Então, isso é atribuído a todos nós, professores, das diversas áreas do conhecimento, uma vez que trabalhamos intensamente com esses textos e que, portanto, temos os conhecimentos de leitura, de compreensão e interpretação que cabe a um profissional que tem competência técnica para ensinar. E agora você pode estar se perguntando como desenvolver multiletramentos. Como faremos para desenvolvê-los? Então, apresento a vocês aí que é planejando e desenvolvendo atividades, sequências didáticas e projetos que integrem as tecnologias de informação e de comunicação nos conteúdos de ensino, nas habilidades desenvolvidas e na dinâmica da sala de aula. Que integrem também a linguagem e os multiletramentos. Como, por exemplo, na aula de inglês, quando o professor trabalha um post da rede social. Nesse post, ele pelo menos trabalha o primeiro estágio da taxonomia de Bloom, caso vocês se recordem a uma outra formação que nós já fizemos no núcleo pedagógico. Outros exemplos que nós podemos recorrer também é ao gênero meme. Veja esse texto que se apresenta. Se me atacar, eu vou atacar. Mas, Newton, não podemos publicar isso. Então, coloca. Toda ação tem uma reação. Veja que para que esse texto fosse elaborado, a pessoa que o fez, ela precisou ter os conhecimentos sobre os conceitos da disciplina da física para atribuir sentido a esse texto. Então, ele é um texto muito rico que pode ser muito bem explorado em qualquer disciplina. Esse próximo texto, veja como ele se apresenta também. Ei, meu irmão, vacilão aqui morre cedo. Mas Darwin, podemos publicar isso? Não. Escreve aí. O meio seleciona o mais apto. Além de você trabalhar a leitura não verbal e a leitura verbal escrita, veja que você pode também trabalhar o vocabulário específico da disciplina, atribuir os sentidos ao que se relaciona à linguagem padrão, à linguagem informal empregada nesse texto. Esse próximo aqui, em especial, tem muitos elementos que poderiam ter sido desenvolvidos com os estudantes, então vamos observar mais atentamente. Hoje acordei meio Drummond, com sentimento do mundo nos ombros, cheio de pedra no meio do meu caminho e perguntando para mim mesmo, e agora, José? Vamos recorrer a algumas coisas que eu já disse, que é a junção, a integração entre o não verbal e o verbal, mas muito mais do que isso, os conceitos que foram trabalhados e uma habilidade, assim, maravilhosa que foi empregada, a concisão. Porque um texto como esse, você tem que trabalhar com poucas palavras, mas ele traz tantos significados. Então, olha quantas coisas o professor poderia ter desenvolvido na aula quando utilizasse um texto como esse. Agora nós vamos apreciar um outro tipo de texto que nós já vimos, mas que se apresenta de uma outra forma. Vamos lá? Vamos observar. A dot isn't the best way to
try to sum up how electrons come and go. They are the states of a matter field that follows an equation that Dirac wrote. The Schrodinger part of the whole equation will just lead in sub C when it expands. Now get that Coulomb and add it in with the proton and watch them start to dance. It's hydrogen, it's like, oh proton, I feel your tug. Central potential, dip down, pulling on me. But I'm not falling in deep. Know that would break uncertainty. Say, oh, electrons move too much. Slow down your pace and put that orbit on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Orbitals take the shape they do, the stable states of the quantum rules. And when one approaches two, they combine and they're bonding. Thus hydrogen as a rule is found in nature as H2. Energy configuring a molecule, diatomically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Diatomically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Diatomically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Diatomically bonding. Energy configuring a molecule. When orbitals take the shape they do. One half spin will give a lepton a twin. One up, one down in the ground state. With S&P and quadruple degeneracy, the second shell can be filled up with 8. The higher angular power spread all the beautiful flowers and middle families that come into play. Well, here's a carbon with 6C. This ain't nothing tricksy, but we're gonna make some methane today. With hydrogen, it's like, oh atoms, I feel your tug. Got my electrons bugged out, pulling on me. Come on now, settle around me. I'll hybridize to sp3. Say, oh, carbon, here's our touch. Spread out 109.47 degrees. Come on now, follow our lead. Come on now, follow our lead. Molecules take the shape they do, combining states of the quantum rules. Like when a shell goes sp2 for sigma pi double bonding. And as widely as their purview, they spread out in the molecule. Look at benzene in a ring, they hold it true, aromatically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Aromatically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Aromatically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Aromatically bonding. Look at benzene in a ring, they hold it true. When orbitals take the shape they do. Come bond with me, baby, come bond. 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 Polymers take the shape they do, combining base level residues like RNAs, ACGU, with their hydrogen bonding. Peptides make a chain and group, and get up lead sheets and corkscrews. With these secondary links they fold and move. They're all over your body. Come bond with me, baby, come bond. Come bond with me. They're all over your body. Come bond with me, baby, come bond. Come bond with me. They're all over your body. Come bond with me, baby, come bond. Come bond with me. They're all over your body. You're a chemical machine, it's best you do. The molecules take the shape of you. Muito bem, então agora nós vamos aí observar algumas coisas que são muito marcantes presentes nesse texto, que ele é um vídeo, mas também ele é uma animação. Algo que a gente não pode deixar de observar é a articulação, então, que você pode estabelecer com os demais componentes curriculares. Então, o professor de química trabalhar os seus conceitos, o professor de arte, o professor de inglês, o vocabulário, a linguagem científica e todos os sentidos que foram atribuídos dentro da elaboração desse texto, né? É um texto assim riquíssimo que você trabalharia toda a taxonomia de Bloom com apenas a utilização desse vídeo. E o que é mais bacana ainda, né, é que você, além de poder apresentar esse texto no desenvolvimento da sua aula, seria você
fazer uma proposta para que os seus estudantes produzissem um texto desse, porque isso daria muito mais sentido e significado para a atividade que eles iriam então atribuir aos conhecimentos que foram ensinados, aos conhecimentos que eles então desenvolveram ao longo aí de um projeto como esse. Algumas possibilidades que poderão ser desenvolvidas como ferramentas ou como sugestões de uso nas suas aulas. E agora alguns questionamentos que são importantes quando nós vamos desenvolver multiletramentos. Será que desenvolver multiletramentos também não é necessário refletir sobre o uso da tecnologia de forma crítica? Abordar assuntos como cyberbullying, fake news e muitos outros? Orientar os estudantes a saber como realizar uma pesquisa, não ir diretamente na primeira que aparece. Comparar as informações em diferentes referências. Orientar a produção de textos que podem ser utilizados em diferentes linguagens, mas trazendo essa significação dos conceitos, das habilidades desenvolvidas, dos componentes curriculares. Orientar a respeitar os direitos autorais, fazendo as referências aos autores, às fontes pesquisadas. Propor atividades colaborativas, ou em dupla, ou em grupo, e uma coisa que não pode deixar de ser dita: mediar situações de aprendizagem de forma crítica e criativamente. Todos esses assuntos, eles envolvem muitas questões, mas que no momento nós vamos deixar para um outro encontro. Apresento a vocês as referências que foram utilizadas na elaboração desse material e agradeço a atenção de todos, me ponho à disposição para maiores esclarecimentos, para responder a dúvidas por meio aí do meu contato. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Agora é com vocês, PCNPs.